O Itachi é um dos personagens mais complexos que nós temos em Naruto, sendo amado por alguns, odiado por outros, e isso muito se dá por conta das decisões que ele teve que tomar ao longo da sua vida. Massacrou o clã Uchiha, traumatizou seu irmão, entrou para Akatsuki. Essas foram algumas das escolhas erradas que Itachi fez em sua história. Ou será que essas decisões foram corretas? É justamente sobre essa dualidade moral entre o certo e o errado que a gente vai conversar nesse vídeo, entendendo a história de Itachi e a sua relação com a filosofia do utilitarismo. Mas antes, eu queria dar um recado rapidinho pra vocês. Seguinte, minha gente, o canal tá crescendo bastante e eu queria falar pra vocês que a partir de agora vocês podem estar se tornando membro aqui do canal. Basicamente, se tornando membro é uma forma de vocês estarem ajudando financeiramente o canal. Então quem tiver interesse de se tornar membro, já pode estar virando membro aqui do canal, que vai estar ajudando bastante. Mas bora pro que realmente importa. O utilitarismo. O utilitarismo é uma filosofia que diz que uma ação correta é aquela que busca gerar o bem-estar de todos, e não de uma parcela específica, baseando-se na ideia de que a felicidade é o objetivo principal de toda e qualquer ação humana, e que as ações devem ser avaliadas de acordo com as suas consequências. Ou seja, o que realmente é levado em consideração não é o que foi feito, mas o resultado que aquela atitude trouxe, seja boa ou ruim. E quando olhamos para a história do Itachi, tudo começa a fazer sentido. O Itachi Uchiha foi um jovem ninja que teve a sua infância marcada pela violência. O fato de ter nascido no meio da terceira grande guerra ninja fez com que ele, ainda muito novo, tenha vivenciado momentos que definitivamente ele não deveria ter vivenciado. Com apenas 4 anos de idade, ele já estava no campo de batalha. Naquele momento da sua vida, ele só tinha conhecido a morte. Foi então que, quando ele tinha 5 anos de idade, ele viu a vida pela primeira vez, porque ele viu o nascimento de seu irmão. O Sasuke foi um elo importantíssimo na história do Itachi. Basicamente, tudo que o Itachi faz é pensando no Sasuke. E a gente sabe muito bem disso porque ele desenvolve toda a sua trama justamente na relação com seu irmão. O nascimento do Sasuke foi um momento tão marcante, mas tão marcante em sua vida, que fez com que ele moldasse todo o seu pensamento a respeito de como ele enxergava o mundo. Foi assim que Itachi se tornou um pacifista. Pode parecer confuso ele ser um pacifista, já que talvez você tenha em mente que um pacifista é a pessoa que evita a guerra. Mas no caso do Itachi, ele vivia em um tempo de guerra. Então, nessa situação, um pacifista seria alguém que queria acabar com a guerra, fazendo isso de forma a garantir o bem-estar do máximo de pessoas possível, justamente de modo utilitarista. O Itachi continuou a desenvolver suas habilidades como ninja. Despertou seu Sharingan ainda muito jovem depois da morte de um amigo. Cada vez mais ele sentia a necessidade de se tornar mais forte, para que assim ele conseguisse garantir a segurança do seu irmão e de todos da vila. Ele começou a treinar junto com o Shisui, que rapidamente se tornou seu melhor amigo. Itachi era simplesmente incrível como ninja. Tão incrível que aos 13 anos de idade ele se tornou capitão do esquadrão de Ninjambu, onde ele respondia e recebia ordens diretas dos anciões da Vila da Folha, inclusive do Danzou. Os membros do clã Uchiha se encontravam revoltados com o fato de estarem sendo escanteados da Vila da Folha. Cada vez mais eles recebiam missões que não tinham nenhum tipo de relevância para a vila. Eles se sentiam envergonhados com o fato de um clã tão poderoso estarem literalmente sendo tratado como lixo. Por isso, os líderes dos Uchiha decidiram bolar um plano de golpe de estado para tomar o poder da vila. Certamente, essa ideia de um golpe não seria algo fácil, até porque a Vila da Folha é composta por vários outros clãs. Membros do clã Nara, do clã Hyuga, do clã Senju, com certeza iriam intervir para impedir isso. Então, dessa forma, não existe dúvida, surgiria uma guerra que ceifaria centenas de vidas inocentes. E é aqui que o Itachi entra. O Itachi era o único ninja que podia servir de elo entre a Folha e os Uchihas. Mas ao invés dele ser usado para impedir a guerra, fizeram ele decidir de qual lado dessa guerra ele estaria. Mas nesse caso, o Itachi ele tinha influência tanto no seu clã e ele tinha influência também com as autoridades de Konoha. Então eu pergunto a vocês, por que não usaram ele para tentar fazer um acordo diplomático? Me corrijam se eu estiver errado, mas o plano de Shisui para impedir o golpe dos Uchihas era colocar o Fugaku, líder do clã, no Kotomatsukami, para que assim eles conseguissem manipular os seus pensamentos e tirar a ideia do golpe da mente dos Uchihas. Mas qual a liberdade que existe nisso? A gente sabe que esse plano não deu certo porque o Danzou acabou por roubar o Sharingan do Shisui. Mas me diz, não seria mais fácil ouvir a queixa dos Uchihas e tentar encontrar de alguma forma um meio termo?
porque toda a motivação do clã Uchiha era justamente o fato de se sentirem cada vez mais e mais afastados da vila. O problema deles era se sentirem desvalorizados. A resposta para isso é que Konoha queria o fim dos Uchiha. Então, o suposto plano de golpe de estado dos Uchiha era a desculpa ideal que a Vila da Folha precisava para conseguir acabar com os Uchiha. E para fazer isso, eles usaram o Itachi, usaram suas habilidades e seus ideais para convencê-lo de massacrar todo o seu clã. Ele foi usado como peça principal para garantir que o golpe dos Uchiha não acontecesse, mesmo que isso significasse uma tragédia para o seu próprio clã. Naturalmente, a gente pensaria que a escolha correta para o Itachi seria ficar ao lado da sua família. Afinal, era o sangue que corria nas suas veias. Mas não é bem assim para um utilitarista. Essa decisão, por mais cruel que pareça, é o que os utilitaristas chamam de o mal necessário. Um conceito onde um ato moralmente ruim é aceito, porque na balança final, ele previne um mal maior. O utilitarismo possui alguns princípios, entre eles a impessoalidade, ou seja, toda a avaliação a respeito das ações a serem tomadas são feitas de maneiras impessoal. Naquele momento, ele não pensava em família ou em líderes, ele pensava no resultado de suas escolhas. Qual das duas opções resultaria num futuro melhor, ou nesse caso, num menos pior? Por exemplo, vamos supor que está acontecendo um incêndio. Você tem a possibilidade de salvar sua mãe ou de salvar 4 pessoas estranhas que você nunca viu na vida. Quem você salvaria? Eu muito provavelmente salvaria minha mãe, mas pela lógica utilitarista, o bem-estar da maioria está acima do bem-estar individual ou afetivo de uma pessoa. E o Itachi fez exatamente isso. Ele amava o seu clã, mas a sua ideologia utilitarista fez ele escolher a vila. Ao escolher a vila, ele mostrou que o bem-estar da maioria estava acima do de alguns. No caso, o bem-estar da vila estava acima do dos Uchihas. Porém, existe um debate moral e político nessa história. Pensa comigo, se o Itachi defendeu a vila de um ataque, ele deveria se tornar um ídolo, um herói. Assim como aconteceu com o Naruto depois do ataque do Pain. Mas não é isso que acontece. Então nós podemos dizer com certeza que o Itachi foi usado pela Vila da Folha. Até porque Konoha precisava manter as aparências. Se todos os clãs de Konoha soubessem que foi a própria Vila da Folha que mandou o Itachi matar o seu clã, o que garantiria que o clã Hyuga não seria exterminado no futuro? Exatamente. Nada garantiria. Entende o que eu tô dizendo? E é por isso que o Itachi precisou sair como um traidor em toda essa história. E essa consequência também foi avaliada por ele. No utilitarismo, nem mesmo a felicidade individual do Itachi podia se sobrepor à felicidade geral da vila. E ele aceitou todas essas consequências. Aceitou carregar toda uma culpa só para manter a paz. Isso no utilitarismo seria o sacrifício pessoal pelo bem coletivo. Porque às vezes, para gerar o maior bem possível, é necessário que alguém sofra o maior mal possível. Porém, o Itachi ainda era um ser humano. E seres humanos têm compaixão, amor, afeto. O Itachi deixou o Sasuke vivo. E tem algo que foge completamente da lógica do utilitarismo. E isso é extremamente importante para o que a gente está conversando aqui, que é justamente o fator humano que existe em nossa vida. Fazendo um paralelo ao mundo real, a verdade é que ninguém consegue ser 100% lógico ou 100% racional. Isso é completamente impossível, porque a parte emocional em muitos momentos irá dominar a nossa vida. O Itachi demonstra essa vulnerabilidade justamente com o seu irmão. O nascimento do Sasuke foi o primeiro e único momento onde Itachi visualizou a existência da vida. Foi onde ele viu algo que ia além da guerra. Se ele tivesse seguido a lógica utilitarista até o fim, não faria sentido poupar o seu irmão. Afinal, poupando o Sasuke, poderia acabar crescendo com sede de vingança, se descontrolar pela busca de poder, e no futuro, quem sabe, até colocar a vila em perigo de novo. Mas pera aí. Foi exatamente isso que aconteceu. Esse pequeno desvio da lógica utilitarista foi o que mudou tudo. Porque ao poupar o Sasuke, o Itachi plantou uma semente que iria crescer movida pelo ódio, vingança e confusão. E certamente o fruto dessa semente não seria coisa boa. O Sasuke não se tornou apenas um ninja renegado. Ele se tornou a força que constantemente ameaçava a Vila da Folha. Vila essa que o Itachi literalmente matou para conseguir proteger. Tudo o que o Sasuke fez, a sua sede por vingança, sua aliança com Orochimaru, sua decisão de abandonar a vila, tudo isso começou ali, naquela noite. Na noite em que o Itachi o deixou vivo. E isso mostra que nenhuma decisão está livre de consequências imprevisíveis. Por mais que você tente racionalizar tudo e prever tudo, ainda terão coisas que estarão fora do seu alcance. O Itachi não era só uma máquina fria e calculista, ele também era um irmão mais velho. E esse era o seu limite moral. A moralidade é verdadeiramente testada quando ela é colocada à prova. Eu tava assistindo uns vídeos e estudando para fazer esse vídeo.
E eu vi uma analogia lá no canal Como a Mente Funciona, que é simplesmente genial, muito boa. Basicamente era o seguinte: um amigo seu tá sendo procurado pela polícia. Ele vem até a sua casa e diz: irmão, deixa eu me esconder aqui na tua casa. Me diz, se você tivesse certeza que a polícia não vai encontrar ele na sua casa, o que você faria? Você o entregaria pra polícia ou o esconderia? Nesse momento, entraria em conflito a sua moralidade. Afinal, você vai preferir ser leal ao seu amigo ou respeitar a lei? O que iria decidir essa situação seria justamente o seu limite moral. O limite moral de Itachi era o Sasuke. No Sasuke ele não se permitia mexer, mesmo que as consequências fosse o Sasuke se tornar quem ele se tornou. O massacre foi uma escolha lógica, poupar o Sasuke foi uma escolha humana. E isso faz a gente pensar: o Itachi é um herói ou um vilão? Eu falo sobre isso justamente nesse vídeo que tá aparecendo na tela de vocês agora. E é isso, minha gente. Lembra de estar virando membro aqui do canal, vai estar ajudando bastante. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.